Vem pra cá, amado. Robson, isso, seja bem-vindo. Muito bem, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe, muito prazer. Por favor. Antes de você começar a sua pregação, deixa eu te perguntar, você é de onde? Eu sou de Santo André, São Paulo. Santo André? Isso. Que bom. Mas você mora lá em Santo André ainda? Moro lá em Santo André. Tem o Padre Tiago. Padre Tiago. Então, ele trabalhou com a gente na comunicação, aí na época era seminarista. Fomos juntos ele era seminarista, né? Fomos juntos em vários encontros. Agora ele foi convidado a ser o assessor da Pascom na CNBB Nacional, né? Que bom. Deus seja louvado. Amém. Então você vai falar um pouquinho, eu me liberto do passado e das coisas que me prendem. Isso. A gente carrega um fardo tremendo com coisas do passado, verdade, né? Verdade. A gente sente que muitos nos dias de hoje se prendem e não conseguem avançar, tanto como pessoa, como família, emocionalmente, sentimentalmente e ministerialmente, porque ainda estão presos ao passado. E Deus vem com uma palavra libertadora para nós nessa manhã. Então, coragem, daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais um pouco. Obrigado, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Bom dia. Quem está feliz? Dá para ficar mais feliz ou não? Em Jesus sempre dá, amém? Amém, glória a Deus. É uma alegria estar aqui hoje falando com vocês. É uma alegria estar aqui também falando com você que está em casa, as pessoas que a gente talvez nem tenha ideia do alcance, né, que a palavra de Deus ela tem através da televisão. E realmente é muito bom quando a gente pode trazer uma palavra libertadora, uma palavra de Deus para as nossas vidas, para aquilo que o Senhor tem desejado para nós nesses dias, amém? Quantos estão na expectativa do que Deus vai fazer neste dia, amém? Eu estou muito expectante, realmente eu creio que Deus vai fazer algo poderoso, algo tremendo nas nossas vidas neste dia, amém? Nós estamos aqui, pessoas estão em casa, e como Deus ele não tem, para Ele não existe tempo, não existe distância, eu tenho certeza que Deus vai tocar muitos corações nessa manhã. E eu queria que você repetisse assim comigo, já neste dia, nessa hora, assim. Repita assim comigo. Todo dia de hoje será a respeito de Jesus. Toda direção será a Ele. Tudo é para Ele. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está em casa aí, que está com a sua palavra na mão, abra comigo. Na carta de Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Amém? Filipenses 3, 12. Diz assim a palavra de Deus: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Meus queridos, eu quero partilhar hoje algo que eu tenho sentido no meu coração, que Deus tem falado comigo já há algum tempo, sobre nós estarmos muitas vezes, e muitas pessoas eu tenho compartilhado, eu tenho ouvido, a gente tem conversado, que ficam presas no passado, ficam cativas daquilo que aconteceu lá atrás, e por causa disso não conseguem ter uma vida plena para a qual Jesus nos chamou para ter. E nós ficamos presos ali, travados, como se fosse assim, né, uma corrente em nossos pés, porque a gente fica com pensamentos, com sentimentos ainda, de coisas que aconteceram. Mas Deus, Ele é tão bom, que Ele diz o seguinte: olha, esqueçam, eu tomo a seguinte atitude, diz Paulo aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo em frente, olhando para o alvo, olhando para aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E eu quero dizer algo para você nessa manhã, que Deus tem algo preparado para você, amém ou não?
Independente da sua idade, independente do teu tempo de caminhada, independente daquilo que você tem vivido hoje, Deus tem um propósito na sua vida. E hoje vai ser e pode ser o primeiro dia do propósito de Deus na sua vida, amém? Eu tenho certeza que pessoas se sentem às vezes travadas, se sentem presas por experiências frustradas, más experiências, por pessoas que talvez tenham magoado, ferido, pessoas que talvez tenham feito coisas ruins no passado e isso ficou enraizado em você e você não consegue, muitas vezes a gente não consegue se desprender disso, né? E eu vejo assim, olha, presta atenção, nenhum esforço que a gente faça por nós mesmos vai conseguir que a gente volte para trás. Amém? É ou não é? Alguém já conseguiu aqui inventar uma máquina do tempo e voltar no tempo? Se alguém conseguiu, me apresenta, que eu quero ver. Ninguém conseguiu, ninguém tem o poder, ninguém consegue, ninguém tem condição alguma de voltar um minuto sequer atrás no passado. Então, gente, olha só, presta atenção comigo, isso é libertador. Essa palavra é muito libertadora. Se eu não tenho poder, eu não tenho forças, eu não tenho condição de voltar para o passado, então pronto, acabou. Está liberto do passado. É libertador, porque eu não tenho o que fazer para voltar. Então essa é uma palavra libertadora de Deus para mim e para você nessa manhã, amém? Nós temos duas opções. Ou nós ficamos com uma vida frustrada, neste dia, até hoje, ou, como Paulo diz, nós tomamos uma atitude e esquecemos do que ficou para trás e olhamos para o alvo que é Jesus Cristo. São duas opções, você escolhe. Mas Jesus, Ele é tão bom que Ele vem nos mostrar hoje condições e capacidade de em Cristo Jesus nós nos libertarmos disso. Nos livrarmos desse peso, dessa amargura, nos livrarmos muitas vezes desta trava que nos impede de seguir. E isso é poderoso. Porque olha só, Deus nos criou para viver sempre para o alvo, para frente, como disse Paulo aqui na carta de Filipenses. Jesus não te criou, Jesus não me criou para ficar parado. Jesus não te criou e não me criou para ficar andando para trás. Caranguejo anda de lado, né? E a gente muitas vezes anda para trás. Não, Jesus nos criou para andar para frente, gente. Para olhar para o alvo, para sempre conquistar aquilo que Ele nos criou para conquistar, amém? É importante a gente entender que nós precisamos agir, viver como Cristo nos criou para agir e para viver. E eu tenho visto o seguinte, mesmo em muitas vezes da minha vida, e muitas vezes da vida de muitos irmãos, nós temos vivido muito aquém, muito abaixo, muito além daquilo, muito aquém daquilo que Deus nos criou para viver. Muito atrás daquilo que Deus nos criou para viver. E isso é um problema porque muitas vezes o inimigo de Deus, ele coloca pensamentos, ele coloca coisas em nossos corações para que a gente realmente fique travado, para que a gente fique parado, porque ele sabe o projeto de Deus na minha vida e na sua vida. Mas hoje Deus veio nos falar, Jesus veio nos falar, que Ele nos criou para seguir em frente, para buscar o desconhecido, amém? Acontece o seguinte, que tem muita gente também, muitas vezes a gente fica confortável no passado. A gente fica confortável dentro da nossa caixinha, da nossa casinha, sem ter a ousadia e a coragem de ir para um novo, de ir para um propósito novo, de dar um passo além. É muito confortável ficar onde a gente está. É seguro às vezes nós ficarmos onde a gente está e temos medo do novo, medo de avançar. Nós temos medo de ir além da onde nós estamos, de ir além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas é interessante que Paulo, nesse texto, ele diz assim, lá no versículo 13, ele diz assim, olha meus irmãos, não pensem que eu já conquistei tudo. Não, mas ele toma a seguinte atitude, aí é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Paulo tomou uma atitude.
Paulo, ele não ficou esperando, ele não ficou parado, ele não ficou temeroso com o propósito de Deus na vida dele. Ele não ficou com medo das coisas que viriam após aquilo que ele tomasse como ação. Então ele tomou uma atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando. Paulo, ele teve coragem, se posicionou, ele tomou uma atitude perante Deus, perante os homens. Ele esqueceu do passado dele, que ele era um assassino de cristãos, que ele era um perseguidor dos cristãos. Ele esqueceu daquilo, tudo que ele fez, porque se ele ficasse parado lá atrás, gente, ele jamais iria ser o grande apóstolo Paulo, amém ou não? É ou não é? Se a gente ficar parado nos nossos pecados, se nós ficarmos travados na nossa condição humana, a gente não avança para aquilo que Deus quer. Paulo tomou atitude. Primeira coisa, ele se posicionou. Ele se posicionou como apóstolo, ele se posicionou como mestre, ele se posicionou como um homem de Deus. E em segundo lugar, ele avançou, ele foi à frente, ele não teve medo. Ele deu passos de fé, ele deu passos para alcançar aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele. E ele foi para as coisas que estavam à frente dele, adiante dele. A palavra diz que Paulo foi para as coisas que ele via, talvez não via com os olhos humanos, né? Mas com os olhos da fé, ele avançava para as coisas que ele via no Espírito. Então olha só a importância que a gente tem de, primeira coisa, tomar uma atitude. Deus, eu não quero mais. Eu não aguento mais ficar parado lá naquele casamento que não deu certo. Eu não quero mais ficar parado lá naquele emprego que não deu certo. Eu não quero mais ficar parado naquele relacionamento que não deu certo. Eu não quero mais ficar parado lá naquele grupo de oração que não deu certo. Eu não quero mais ficar parado lá naquela vizinhança que não deu certo. A partir de hoje, eu esqueço-me do que ficou para trás. Eu tomo uma atitude, Deus, e olho para frente, para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para aquilo que o Senhor deseja, para aquilo que o Senhor criou para que eu seja, me criou para que eu seja. E então Paulo olhou adiante na visão, pelo Espírito Santo, ele olhou à frente. E olha só, e no versículo 14 diz assim, ele disse, apressando-me. Paulo teve pressa. A partir do momento que Paulo entendeu o momento em que ele estava, Paulo entendeu que ele precisava deixar o passado, ele se posicionou, ele olhou para o alvo, ele olhou para a frente e ele se apressou em realizar aquilo que Deus deu na mão dele. Eu apresso-me, eu tenho pressa, eu corro em direção ao alvo, eu corro em direção a Cristo, eu corro em direção ao Evangelho, eu corro em direção às almas perdidas, eu corro em direção àquilo que Deus me criou para fazer. Porque ele sabia que os tempos estavam finitos, estavam terminando para ele neste momento. Então ele teve pressa e ele foi em direção ao alvo. E assim nós, meus queridos, precisamos tomar a nossa posição, a nossa atitude em Jesus. E nos apressar a cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Não adianta a gente ficar parado que as coisas não virão. Se nós não formos, assim como Paulo, se eu não avançar, se eu não seguir para frente, não vai acontecer. Vocês imaginam se Paulo tivesse ficado parado, preso, no passado dele? Tipo assim, não, Deus, não, eu não vou, eu matei muito cristão, eu fui muito ruim, eu fui perseguidor, eu era um homem da lei. O que seria, sabe aquele texto que diz assim, o amor é paciente e bom, se eu não tivesse amor, né, nada valeria, tal, sabe isso? Você não ia ler, você não ia saber, porque Paulo não teria escrito, né? E tantas outras coisas que Deus tem de propósitos para a minha vida, para a sua vida, e que talvez seja livramento, e seja carta, seja palavra, seja escrita para outro. E se você ficar parado onde você está, e se você não avançar para o alvo, ficar preso, acorrentado no passado, talvez outros que iriam ler a tua carta de vida, não vão ler. A importância de nós avançarmos, de nós seguirmos em frente, amém ou não?
Um texto que eu quero trazer para vocês também, que quando nós nascemos de novo, quando nós conhecemos Jesus e recebemos Jesus e nos decidimos por Jesus, a palavra vem dizer em 2 Coríntios capítulo 5, se você quiser pega aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você que está em casa acompanhando a gente, pega a sua Bíblia. Diz assim, versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e o quê? Eis que tudo se fez novo. Amém? Eu vou repetir. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Aleluia. Essa palavra é poderosa, meus irmãos. Essa palavra é poderosa. Porque ela diz o seguinte: quem está em Cristo, aquele que se decidiu por Jesus, aquele que entregou a sua vida por Jesus, aquele que nasceu de novo, aquele que teve uma experiência pessoal, viva, real com Jesus, aquele que recebeu o batismo da água e do Espírito, aquele que é nova criatura, as coisas velhas já passaram, aleluia. Eis que tudo se faz novo, nada mais é como era. Jesus na cruz, recebeu tudo aquilo que você carregava como peso, como fardo, como pecado, como destruição na sua vida, para que tudo que era novo nele seja feito em você, em mim. E isso é muito poderoso, isso é maravilhoso, isso é libertador, porque eu não carrego mais o fardo das coisas que passaram. Eu não carrego mais o peso do meu pecado de ontem. Eu não carrego mais o peso do meu pecado de hoje. Porque todas as coisas se fazem novas em Cristo Jesus. Porque eu nasci de novo. Eu sou de Cristo. Eu estou em Cristo. Olha que interessante. Porque se alguém está em Cristo, nós estamos em Cristo Jesus. Amém ou não? Se você está aqui nessa manhã, se você está olhando pela televisão, se você está assistindo, é porque você quer e deseja estar em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nova criatura, nós somos uma nova criação, nós nascemos de novo. E aquele que é nascido de novo, a palavra nos garante que todas as coisas passaram. Eis que tudo se faz novo. Não importa a sua idade, não importa o seu tempo, não importa o que você fez, tudo se faz novo. A partir de hoje, eu quero que você tome posse da sua vida, dessa palavra. Eu quero que o Espírito Santo testifique isso dentro de você, no seu coração. Que o Espírito Santo ele possa realmente fecundar isso, porque isso é muito libertador. Porque isso vai fazer com que você deixe de olhar os papéis de ontem, para olhar um livro em branco a partir de hoje. E que Jesus vai escrever a sua história. E que você vai escrever junto com Jesus a sua história. Amém ou não? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Faz sentido? Amém? Amém. Então assim, meus queridos, em Jesus, todas as coisas passaram. Sabe aquela frustração que você tinha? Passou. Amém. Glória a Deus. Deixa para trás. Sabe aquele peso, aquele fardo que você tinha, talvez por algo que na tua cabeça você ainda não foi perdoado? Deixa para trás, passou, acabou. A palavra nos garante. Não sou eu que estou falando, não é o Robson que está falando, mas é Cristo Jesus. Tudo foi consumado na cruz. Sabe aquela briga, aquela raiva que você tinha de alguém, aquela amargura que você traz no seu coração? Deixa para trás, passou, já era. Em Cristo Jesus nós somos novos, eis que faço novas todas as coisas. Quando Jesus diz assim, Paulo diz assim através dessa palavra, todas as coisas, são todas as coisas. Todas menos, não, todas as coisas, amém? Creia nisso, pegue-se a palavra de Deus. É interessante que assim, né, a gente muitas vezes dá mais valor
a gente se apega mais àquilo que é ruim dentro de nós, né? A gente se apega muito mais àquilo que é trauma dentro de nós. A gente se apega muito mais àquilo que é ruim, que é passado dentro de nós, do que a gente se apega à verdade do Evangelho, à verdade da palavra, a verdade viva e real que nos traz a palavra de Deus. E eu quero te desafiar nessa manhã, eu quero te desafiar nesse dia, se apegue à palavra de Deus. Tome posse disso, que a palavra de Deus não seja apenas palavras, não seja apenas grafos, não seja apenas escrita, mas seja vida na sua vida, seja vida na minha vida, seja vida na nossa vida, amém? Porque esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da palavra de Deus, amém? Outro ponto que eu quero seguir nessa manhã, para que a gente possa nos desvencilhar, nos soltar, nos largar daquilo que nos prende, daquilo que nos acorrenta, é o seguinte: Jesus, ele se diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho serve para quê, meus irmãos? O caminho serve para caminhar, certo? O caminho serve para seguir, não é isso? Ninguém vai por um caminho e fica parado, a não ser que tenha algum problema. Se você tem algum problema, o carro tem algum problema, o cavalo tem algum problema, você fica parado no caminho. Mas o caminho serve para caminhar, para seguir, para ir adiante, para chegar a um local, a um ponto, a um alvo. Jesus é o quê? O caminho. Jesus nos mostra como o caminho. Jesus nos mostra como aquilo que é para seguir em frente. Jesus nos mostra como um destino. Aonde nós vamos chegar, aonde nós iremos chegar, Jesus é o caminho. Jesus, ele nos revela então que ele apenas não é o alvo, não somente o alvo, mas ele é o caminho, ele é a direção, ele é onde nos leva, ele é onde nos direciona. Então, meus queridos, em Jesus nós não ficamos parados, amém ou não? Em Jesus nós temos um caminho, em Jesus nós temos um rumo, em Jesus nós temos uma direção, em Jesus nós temos um alvo, em Jesus nós sabemos aonde nós vamos chegar. Não é? E no final da nossa vida, ou no final, se Jesus voltar antes, qual é o final? Qual é o caminho? Qual é o alvo? Aonde nós vamos chegar? No céu, na eternidade, junto com Cristo. Esse é o caminho. E para caminhar, para chegar lá, a gente precisa andar. É ou não é? Parado ninguém chega a lugar nenhum. Então Jesus é o caminho. Nós temos um ponto de chegada, nós temos um destino, nós temos uma visão, nós temos um objetivo, nós sabemos aonde chegar. Se eu ficar parado, preso no meu lugarzinho, eu não vou chegar lá. É a mesma coisa que eu estou aqui, eu quero chegar perto daquela caixa. Eu preciso chegar ali. Não, eu vou chegar ali. Eu tenho certeza, eu vou. Se eu não caminhar, eu não chego, amém? Assim como Paulo nos ensinou. Rápido, se apresse, siga em frente, vá até o alvo, vá pelo caminho. O segundo ponto, Jesus é o caminho, certo? Jesus é a verdade. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a verdade em Cristo Jesus nos liberta de todo o mal. A verdade que existe em Jesus, a verdade que existe no Evangelho de Cristo, nos liberta de todo mal. Então olha só, se você ainda continua preso lá atrás, se você ainda continua preso na condição de pecado, se você continua preso na sua condição do passado, naquilo que te amargura, entenda, Jesus é o caminho, e a verdade em Jesus te liberta do passado. Porque Cristo morreu na cruz e levou todas as coisas, minha e sua,
lá e tudo lá foi consumado. E a verdade em Cristo Jesus nos liberta do passado, nos liberta da mentira do diabo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Fala assim para o teu irmão que está do teu lado assim: verdade. Jesus é o caminho e a verdade. A verdade sobre quem você é em Deus te liberta. Vocês estão comigo ou não? A verdade de quem você é em Deus te liberta das correntes que te amarram. Olha só. Se eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, se eu sei quem eu sou no reino, se eu sei quem eu sou em Deus, isso vai me fazer esquecer do passado e seguir adiante para aquilo que Deus me criou para ser, para aquilo que Deus me criou para fazer. Amém? Você saber quem você é em Deus te liberta. Jesus é a verdade de Cristo nos liberta. A verdade sobre Cristo em sua vida e em minha vida nos liberta do passado. A verdade sobre os propósitos de Deus para mim e para você liberta-nos do passado. Porque aí eu não vou querer ficar, gente, se eu souber, se eu entender os propósitos de Deus na minha vida, você acha mesmo que eu vou querer ficar paradinho no meu lugar? Só quem é louco, né? Que sabe que tem um tesouro ali na frente, sabe que tem um propósito ali na frente, tem algo valoroso ali na frente, tem umas delícias de Deus ali na frente, tem um banquete de Deus ali na frente, e eu vou ficar parado aqui olhando para trás. Ah, mas lá atrás eu passava fome. Tá bom, mas olha para frente, olha o banquete que te espera. Saber os propósitos de Deus na sua vida te libertam do passado. Amém ou não? Amém. E a terceira coisa é que Jesus é vida, né? Caminho, verdade e vida. Amém ou não? E ele fala assim, ó, e Jesus é vida e vida em abundância. Jesus não é pouca vida, gente. Jesus não é meia vida, né? Jesus é muita vida. É muita vida para mim, é muita vida para você. Jesus quer nos dar uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida de verdade, uma vida valorosa. Jesus é vida. O diabo é morte. Jesus é vida. E nós temos a escolha pela vida. Se você está aqui hoje, eu tenho certeza que você está escolhendo pela vida. Mas talvez você ainda se sinta frustrado. Talvez você ainda não se sinta digno desta vida em Cristo Jesus. Mas eu tenho uma boa nova para você. Nós já falamos isso. Quem está em Cristo, todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Jesus é vida, Ele não é morte. E talvez, eu não sei, a gente não tem dimensão daquilo que o Espírito Santo pode alcançar. E eu tenho certeza que pessoas que estão me ouvindo nessa manhã, que talvez tivessem espírito de morte, talvez estivessem ouvindo espíritos de suicídio nessa manhã, talvez estivesse ouvindo a mentira do diabo, que você não serve para nada, que você não é nada, que você não foi feito para nada, que sua vida não tem um propósito, que você não tem propósito de vida, que você não tem nada para alcançar. Eu quero declarar em nome de Jesus que isso é mentira. Porque Jesus nos trouxe vida e vida em abundância. E que você receba aí onde você está, seja aqui no auditório, seja na sua casa, seja no seu carro, seja onde você estiver, receba a vida de Cristo, em nome de Jesus, porque Ele é vida e não é pouco, é vida em abundância, amém? E assim, eu tenho conversado com muita gente, principalmente jovens, e muitos jovens nos nossos dias têm sofrido, porque não conseguem enxergar um plano maravilhoso de Deus. Muitos jovens não conseguem enxergar e ficam assim, frustrados e ficam carentes e ficam doentes muitas vezes. Ficam depressivos,
porque não conseguem enxergar um plano maior, um plano de Deus. Não conseguem ter a alegria de Deus em suas vidas. E fala que assim, eu não tenho nada na vida, eu não presto para nada. Nada dá certo, nada acontece. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque a sociedade enfia coisas, você precisa ter. E a gente vai ver mais para frente, mais ser do que ter. E aí esses jovens, eles ficam oprimidos, porque não conseguem enxergar uma vida plena em Cristo Jesus. Mas a palavra, ela diz o seguinte, para nós, hoje, e para você que está nos assistindo, não precisa pegar, mas diz assim, Jeremias 29:11. Olha o que diz a palavra de Deus, a promessa de Deus para mim e para você. Porque sou eu, Deus dizendo para mim e para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós. Quem conhece os planos para as nossas vidas? Deus. Ele diz, sou eu que conheço os planos que tenho para vós. E não adianta você ficar chorando aí, ficar, eu não sei de nada. Não, é Deus que sabe. Sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Estes são os planos de Deus para nós. Planos de fazê-los prosperar. Plano de esperança. Plano de não causar dano. Querido, você que está ouvindo isso, você que está aqui, você que está sentindo nessa manhã, que não tem uma perspectiva de vida, que não tem uma expectativa do amanhã, que não tem uma expectativa de futuro, talvez na sua cabeça não exista o dia de amanhã. Olha, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que não é o teu plano, mas é o plano de Deus sobre a tua vida. E o plano de Deus não é pouco, o plano de Deus não é mau, o plano de Deus não é causar-lhe dano. Entenda uma coisa, mas eu sofro muito, eu já sofri muito, eu tenho sofrido. Este não é o plano de Deus na sua vida. Esse é o plano do diabo para a sua vida, esse é o plano do inimigo para a sua vida. Mas o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é de fazê-lo prosperar, de dar-lhe esperança e um futuro, diz o Senhor, amém? Esse é o plano de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, entenda isso. Não é um plano de trava, não é um plano de miséria, não é um plano de ficar parado, não é um plano de sofrimento, não, é um plano de bênçãos de Deus para a sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Que não sejam apenas palavras, não sejam apenas falácia. Amém? Mas seja a vida de Deus na sua vida. Que as palavras gerem vida na minha vida e na sua vida. Esperança de um futuro melhor. Você que é mãe, você que é pai, você que tem medo talvez do futuro dos seus filhos, talvez você tema o dia de amanhã dos seus filhos, talvez aquilo que você está vendo, o caminho que seu filho está seguindo não seja aquele que você planejou. Mas eu quero te dizer, o plano também não é teu, mãe, o plano também não é teu, pai. O plano para os seus filhos é de Deus. Entregue-os nas mãos de Deus, descanse e fala, Senhor, os seus planos são melhores do que os meus, então eu te entrego os meus filhos. Amém ou não? Porque é Deus que sabe o que é melhor para você, Deus que sabe o que é melhor para a sua casa, Deus que sabe o que é melhor para a sua família, Deus que sabe o que é melhor para os seus filhos. Não é você, não sou eu, porque a palavra de Deus vem dizer que o nosso coração é enganoso, e muitas vezes aquilo que a gente acha que é bom, não é bom. Deus sabe o que é bom. Então entregue nas mãos de Deus a sua casa. Entregue nas mãos de Deus os seus filhos. E descanse. Que aí você vai ver os caminhos que Deus vai fazer eles trilharem. Amém? Eu queria pedir para que você fizesse algo junto comigo agora. Eu queria que você fechasse seus olhos por 1 minuto, apenas 1 minuto. Você que está em casa, fecha seus olhos aí também por 1 minuto.
Tente não pensar em nada. Eu sei que é difícil, mas tenta. Não pense em nada. Apenas 1 minuto. Amém? Faz de conta que deu 1 minuto. Vamos fazer o seguinte. Passou 1 minuto, certo? Quero te perguntar uma coisa. Você consegue recuperar esse minuto que passou agora? Sim, me diz como. Você consegue recuperar? Você consegue voltar atrás esse minutinho? Não consegue? Passou. E você vai ficar pensando o que você poderia ter feito nesse minuto que passou? O que é melhor? Ficar pensando nesse minuto que passou, no que você poderia ter pensado, no que você poderia ter feito, no que você poderia ter comido, sei lá o quê? Ou é melhor eu pensar o que eu posso fazer no próximo minuto? Hein? No próximo, não é isso? Quando a gente fica preso, meus irmãos, pensando nas coisas do passado, é isso que acontece. A gente fica parado pensando o que eu poderia ter feito e desperdiçando o que eu ainda posso fazer. No próximo minuto que Deus está concedendo da minha vida. Porque assim, muitos não tiveram o próximo minuto. Amém? E muitos de nós também talvez talvez até nem tenham o próximo minuto. Então, o passado nos tira da graça do plano futuro de Deus. O passado nos tira da graça do plano futuro de Deus. Se você puder, anota isso, para que você não esqueça. Que o dia que você estiver lá meio down, né, meio depressivo, meio na bad, e aí você lê isso aqui, ó. O passado me impede de progredir, de avançar para o plano futuro da graça de Deus. Tem outra coisa que eu tenho percebido e tenho vivenciado com algumas pessoas, é que ficar preso ao passado nos traz culpa. Quantos aqui sentem e já sentiram culpa de alguma coisa? Eu já senti muita culpa. Mas olha só, meus irmãos, ficar preso, ficar amarrado, aquilo que passou, aquilo que não está nas minhas mãos de consertar, né? Me traz culpa. E eu quero dizer uma coisa, culpa por si só não vem de Deus. Amém? O que Deus gera em nós é arrependimento. É muito diferente de culpa. Culpa não vem de Deus. Culpa nos prende. Culpa nos amarra. Culpa nos aprisiona. Culpa nos oprime. Uma das maiores causas de depressão no mundo é o sentimento de culpa. Muitos, ou a grande maioria das pessoas que sofrem de depressão é porque elas sofrem de culpa. Elas sentem culpa por alguma coisa que elas fizeram, elas sentem culpa por alguma coisa que elas deixaram de fazer, e por isso elas sofrem de depressão, elas são depressivas. A culpa nos prende, a culpa nos amarra, a culpa nos pressiona e a culpa nos traz depressão. Deus está querendo nos dizer nessa manhã, liberte-se do passado, liberte-se da sua culpa. Em Cristo Jesus, todas as coisas foram feitas novas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, todas as coisas ficaram para trás. Se algum dia você teve culpa de algo, peça para Deus arrependimento, mudança de entendimento e vida nova. E vida nova. Em nome de Jesus, Deus já está libertando pessoas depressivas nessa manhã. Porque se sentiam culpadas, amarradas, presas.
carregavam um peso e um fardo de culpa. Mas pela palavra de Deus, estão sendo libertas da culpa, da mentira do diabo, da mentira do inimigo de Deus, que coloca toneladas nas nossas costas. E quer abafar o sacrifício de Jesus na cruz, para mim e para você, para que a gente se sinta culpado, carregue peso, fardo e não siga diante, à frente ao alvo. Deus está nos libertando, Jesus está nos libertando nessa manhã, amém? Ficar preso no passado gera culpa, gera síndrome de perseguição, né? Porque se você está lá atrás, ainda você acha que aquilo que aconteceu lá atrás ainda vai acontecer. Não, meu Deus, mas aquilo que aconteceu lá atrás pode acontecer de novo. Então eu não vou dar um passo adiante, eu não vou seguir em frente, porque e se acontecer de novo? Né? Traz aí síndrome de perseguição. Quem aqui sabe, já sofreu de síndrome de perseguição? Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, está todo mundo contra mim. Não é isso? Isso só acontece porque a minha mente, o meu sentimento ainda está lá em coisas que passaram. Porque se eu não lembro daquilo que foi feito, eu não tenho esse medo. Eu vou para frente, eu sigo para o alvo. Eu sigo para Cristo Jesus. Essa é a verdade. E tem muitos também que sofrem o síndrome de Gabriela. Você já conhece o síndrome de Gabriela? Sabe o que é isso? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Né? E fica lá, preso, caidinho, morto. Ah, não, eu vou ser assim, eu vou morrer assim mesmo. Deus não tem nada para mim. Mentira. Mentira. Fala assim pro teu irmão, mentira. Ô Gabriela, é mentira. Fala para ele, fala para ela aí, ô Gabriela, é mentira. Jesus tem uma vida nova para nós nessa manhã, neste dia. Jesus quer nos livrar, nos libertar, nos desamarrar, tirar aquela corrente que nos amarra. Em nome de Jesus, amém? Muito bem. Para que a gente possa orar um pouquinho daqui a pouco. Muitos de nós ficamos presos também nas gerações passadas. Muitos de nós carregamos heranças dos nossos pais, dos nossos avós. E por a gente ouvir falar tanto do que como meu pai era, de como minha mãe era, como meu avô era, como minha avó era, né? A gente acaba tomando isso para nós mesmos e ficamos amarrados numa herança paterna, uma herança materna errada. E carregamos isso em nossos corações, em nossos pensamentos, porque nós vivemos a nossa infância, adolescência, ouvindo coisas a respeito deles, e nós tomamos para nós mesmos. E isso nos impede de viver uma vida plena em Deus. Porque talvez aquilo que teu pai, ou tua mãe, ou tua avó, ou teu avô viveu, não é para você viver hoje. Mas tem algo novo na sua vida, que é para você seguir em frente, e você não segue, porque você está ainda ouvindo vozes de como eles eram. Mas você não é, e você não será. Em nome de Jesus, amém? Porque só existe um Robson, só existe um José, só existe uma Maria, só existe um DNA, só existe uma digital minha, não existem outras. Então eu sou único. Você é único. Amém? Deus te criou único. Lá no Salmo 129 diz que Deus, ele tecia você quando ele te criava. E quando Deus te criava ali, Ele te gerava no ventre da sua mãe, ali eu tenho certeza que Ele já proclamava e profetizava o teu destino nele, a vontade dEle na sua vida. Você é único. Não adianta dizer, mas meu pai só pensava em morte, por isso que hoje eu sou essa morte. Não, mentira. Porque minha mãe só pensava não sei o que, em doença. Mentira, você não é. Todas as coisas foram feitas novas. Amém ou não? Porque lá atrás, no passado, meu avô era separado, minha mãe separou, não sei quem, meu irmão separou, então eu vou me separar também, por isso eu não vou casar. Mentira! Deus tem algo novo para você. Não se conforme, presta atenção. Não se conforme com o seu passado. Amém? Tem gente que se conforma. Não se conforme. Fique inconformado.
Eu quero dizer que nessa manhã aqui, você que está me ouvindo, você vai ficar inconformado. Se você pensa que você vai sair daqui tranquilo, não, você vai sair daqui inconformado, mas transformado em nome de Jesus, amém? Porque eu quero que o Espírito Santo te incomode para que você não fique parado, para que você não fique lá atrás, para que você não fique mais amargurado, para que você não fique mais com pensamentos ruins, porque nós vimos na palavra de Deus que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. Então nós precisamos quebrar isso dentro de nós, o conformismo com o passado, limpar os nossos pensamentos do passado, limpar os nossos sentimentos do passado. Mas é o seguinte, tudo isso que eu estou falando não diz que nós devemos esquecer o passado, esquecer no sentido de aprender com ele, amém? É importante aprender com aquilo que nós vivemos, aprender com aquilo que nós passamos, para que a gente possa seguir em frente de forma diferente. Porque também se a gente não aprender nada, né? O que adianta? Precisamos tratar brigas, desavenças entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos, irmãs, família. Quantos problemas que nós vemos como briga de família do passado? Quanto que nós vemos briga por causa de heranças, de dinheiro, de bens, brigas por problemas religiosos, falta de amor, de perdão, porque fica preso, fica amarrado lá atrás, né? Relacionamentos do passado. Se você está aqui, está me ouvindo, está vendo, e você está preso ainda a um relacionamento que passou, mas faz 2 anos que eu sou apaixonado por ele, por ela, e não consigo largar. Talvez a tua bênção, o teu varão, a tua varoa esteja na tua frente, você não está vendo, porque você ficou olhando para trás. Está na frente, não está para trás. Amém ou não? Sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, rancor. Precisamos tratar isso, gente. É preciso orar, é preciso buscar Deus, é preciso confessar. Talvez você aí tenha pecados ainda neste sentido não confessados, e precisa confessar, para se livrar, para se libertar disso, para que a sua vida possa fluir, né? Coisas que você possuía no passado. Eu conheço pessoas que tinham dinheiro, eram ricos, tinham bens no passado, e pelas crises que passaram na nossa nação, perderam tudo e vivem ainda uma vida travada, uma vida presa, porque tinham no passado e não tem mais hoje, e sofrem pelo que não tem mais, ao invés de buscar algo, ao invés de buscar o novo, ao invés de buscar o diferente, ficam presos, passado. Mas Jesus é o caminho, Jesus é a verdade que nos liberta e é a vida. Amém ou não? Olha o que diz Isaías 43, 18 e 19 para a gente orar. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço novas todas as coisas, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quem é o caminho? Jesus. Você que está aqui, fica de pé. Fecha seus olhos. Você que está em casa, se puder, fecha seus olhos também. Jesus, nessa hora, eu quero te apresentar os meus irmãos, as minhas irmãs, Senhor, que nesse domingo, nesse dia do Senhor, sofrem, talvez pela mentira que foi colocada em suas vidas. Pessoas, Senhor, que talvez não tenham esperança de um futuro melhor. Jovens, Senhor, que talvez se sintam culpados, ou se sintam indignos, Senhor, talvez por coisas que eles fizeram, por coisas que seus pais fizeram em suas vidas. E ali, Senhor, eles estão acorrentados, amargurados nesta manhã.
Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os alcance nessa hora, que o Senhor alcance nessa manhã, nós que estamos aqui, aquelas pessoas que estão assistindo, que o Teu Espírito Santo com poder e graça, toque nos nossos corações e nos traga a convicção de uma vida, Senhor, plena, de que em Ti, Senhor, nós somos novos, nós, Senhor, somos restaurados, nós somos justificados, pelo Teu sangue, Senhor, vertido e derramado na cruz. Não há mais nada, Senhor, não há mais sacrifício nenhum que possa ser feito, porque um dia o Senhor carregou tudo sobre si e disse: está tudo consumado. E que nada que eu olhe para trás, Senhor, nada que eu tenha feito lá atrás, Senhor, vai me impedir de seguir adiante, de seguir os propósitos do Senhor na minha vida, na vida dos meus irmãos. Senhor, pessoas que estão aí com documentos, Senhor, ainda presos por algo que precisa ser liberado, Jesus, libera agora em nome de Jesus. Senhor, relacionamentos que não são felizes, porque talvez um dos dois ainda esteja preso, ainda estejam vivendo, Senhor, um saudosismo ruim do passado, de algo que tiveram. Liberta-nos em nome de Jesus. Senhor, pessoas que estão aqui ou talvez estão nos assistindo e se acham velhos demais e ficam olhando: se eu fosse mais jovem e pudesse fazer coisas. Não, você ainda está vivo, você ainda tem tempo. Jesus ainda te quer, Jesus ainda te deseja. Jesus tem planos de bênção e de esperança e um futuro para você. Liberta-nos, Senhor, das mentiras colocadas em nossos pensamentos, em nossos corações, em nossos sentimentos. Deus, existe uma vida e vida em abundância, e nós estamos vivendo, Senhor, talvez muito aquém, muito atrás daquilo que o Senhor nos escolheu para viver e para fazer e para realizar nesse mundo, nesta terra. Senhor, realiza em nós nessa manhã uma libertação, que nós possamos nos desvencilhar, Senhor, no espírito, na alma, na mente, daquilo que não é Teu, que não provém de Ti, daquilo que nos impede de seguir adiante num futuro melhor, numa visão celestial, numa visão do reino, Senhor. Senhor, que nós possamos alcançar a plenitude em nossas vidas pessoais, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. Que possamos ser como Paulo, apressando-nos, correndo para o alvo, para aquilo que o Senhor tem de propósito. Em nome de Jesus, Senhor, pessoas que talvez estejam nos ouvindo ou estão aqui, e Senhor, carregam uma herança de pobreza em todos os sentidos, pobreza material, pobreza espiritual, pobreza psicológica, mas Senhor, ficam presos numa herança de pobreza. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor tem planos para nós de prosperidade, prosperidade de vida, de tudo, em todos os sentidos, porque o Senhor é o Cristo, o Senhor é aquele que consumou todas as coisas em si, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, a liberdade no Espírito. Muito obrigado, Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado porque nós estamos aqui e podemos Te ouvir. Aleluia. Obrigado, Deus. O choro pode durar a noite inteira, mas eu sei que o meu Deus tem o melhor pra mim. Um novo dia, eu creio que o melhor está por vir. Ainda que os meus me esqueçam, ainda que tudo esteja contra mim, eu não vou desanimar,
pois eu sei que o meu Deus tem o melhor pra mim. E um novo dia vai nascer. Eu creio que Deus tem cuidado, ainda que os meus me esqueçam, ainda que tudo esteja contra mim, eu não vou desanimar, pois eu sei que o meu Deus tem o melhor pra mim. E um novo dia vai nascer. Eu creio que Deus tem cuidado de mim. Muito bem, gente. Vamos dar uma salva de palmas para o Robson. Daqui a pouco vai voltar. Qual é o tema da próxima pregação, Robson? Próxima mensagem vai ser mais do que ter. Ser mais do que ter. Isso. Isso é importante, né? Amém. Porque hoje as pessoas estão mais querendo ter do que ser, né? Exatamente. O Vivemos valor, um mundo meio... isso aí, o valor está mais em ter do que de fato ser, né? Tá certo, tá bom.